2, versículo 11, diz assim a palavra do Pai. Entrando na casa, eles viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Até aqui, depois nós vamos aprender sobre essa história e outras coisas importantes. Esses três presentes, né? 3 itens que Jesus recebeu. E também falar de algumas profecias importantes acerca do Senhor Jesus, da sua vinda, da sua primeira vinda, através de Maria, concebida pelo Espírito Santo. Vamos falar aquilo que o Senhor está movendo. Amados, deixa eu falar algo bastante importante para você. Cada presente que Jesus recebeu neste dia, ele tem um porquê e tem um para quê. A palavra de Deus diz que sábios do Oriente chegaram em Jerusalém e foram até o rei Herodes procurando pelo Messias. Aonde está o rei nascido dos judeus? E eles estavam procurando, porque eles sabiam que algo estava acontecendo e que Deus havia enviado o seu Filho sobre a terra. Aleluia. A palavra de Deus não fala quantos eram. Algumas tradições religiosas falam que eram 3, mas isso não é verdade. A Bíblia não diz. A Bíblia fala que eram sábios do Oriente. Algumas traduções falam magos, mas o correto seria sábios, homens sábios que provavelmente estudaram as Escrituras, a Torá dos judeus para estarem ali. Então veja que esses homens estavam observando o sinal no céu, a estrela, que alguns chamam a estrela do Natal, né? Mas é a estrela de Jesus, a estrela de Yeshua. E eles estavam procurando, e essa estrela trouxe eles então para Israel, observando isso. Então quando Jesus nasce de uma maneira sobrenatural, através de Maria, concebida pelo Espírito Santo, ele vem com algo poderoso de Deus na sua vida, para trazer a salvação a toda a humanidade. E o povo de Israel, que conhecia todas as Escrituras, os judeus da época, os escribas, os sacerdotes, os religiosos, que havia naquela época, não observaram o sinal. Eles não observaram que estava diante deles um sinal que apontava para o nascimento do Messias, do Salvador. Quando eles chegam a Herodes, Herodes fica preocupado, achando que iria perder o seu trono. E eles falam: olha, vão atrás dele. E depois vocês me falam. E nós sabemos a história, que eles não voltaram ali. E que Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Alguns estudiosos dizem que os sábios, eles não chegaram até Jesus no dia do nascimento de Jesus, muito menos lá no aprisco onde Jesus estava, na manjedoura. Provavelmente 40 dias depois ou 2 anos depois. Então eles chegaram sabendo o que havia de entregar para o rei. Porque ouro, incenso e mirra eram, vamos dizer assim, presentes que se dava para o rei. Principalmente ouro e incenso. O ouro, ele está ligado à divindade, à realeza, ao rei. Se nós observarmos na Bíblia, os reis tinham sempre muito ouro. Davi mesmo entregou toneladas e toneladas de ouro para a construção do tabernáculo. E todo rei tinha sua coroa de ouro. Até hoje é assim, né? Todo rei tinha ali ouro, tesouro
Então, eles entregam ouro, sabendo que aquela criança era o rei dos judeus, sabendo que aquele menino que estava diante deles era nascido rei dos judeus. E o reinado de Jesus, ele é sempre eterno. O reinado de Jesus será e é para sempre. Ele é eterno. Aquele menino que estava nascido ali, que nós sabemos que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Provavelmente Jesus tenha nascido na primavera, porque nessa época em Jerusalém é muito frio, muita chuva e geralmente também neva lá. E é frio mesmo, muito frio. Não é o frio que nós conhecemos aqui, é o frio da Ásia, o frio que tem neve, de muito casaco. E é uma época de muita chuva, e é uma época que o povo não sai muito para o deserto, porque há pessoas que morrem por causa de enchentes que acontecem no deserto. Você acredita ou não? Porque aí vem os rios, que principalmente no deserto de Negev, vem os rios assim, é algo assim, é uma correnteza muito perigosa, e ela aparece do nada. Então nessa época eles não poderiam viajar. Sair de Nazaré por volta de 110, 103 quilômetros de Nazaré a Belém, Maria grávida, na chuva, ou na neve, ou no muito frio. Então o censo não era feito no inverno. Nós sabemos que não é essa data, mas vamos glorificar o nome do Senhor, porque Ele veio, independente de que data foi ou não. A Bíblia não deixou registrada a data, mas Ele veio. Isso é fato. Aleluia. Isso a Bíblia deixou registrado. E isso que importa para nós. Então Jesus, nascido Rei dos Judeus, Ele veio para governar. Ele veio para ser o Senhor, como nós cantamos aqui. Ele veio governar, Ele veio reinar, Ele veio trazer para o ser humano a possibilidade de viver num reino de amor, num reino de justiça, num reino que traz para nós a vida eterna. É o único reino que dá a garantia da vida eterna. É o único reino que traz para nós o poder de cura física, cura emocional, cura espiritual. Nenhum reino nessa terra te dá essa garantia, te dá esse poder. Nenhum reino. O presidente do nosso Brasil não tem esse poder para te dar. O rei lá da Inglaterra não tem esse poder para te dar. O rei de outros países que há rei não tem poder para te dar. Não tem esse poder para te dar. O reino humano, ele é limitado. Porém o reino deste menino que nasceu, ele se torna eterno para sempre. Sempre eterno, como diz as Escrituras. Então este reino que estava ali sobre aquele menino e continua hoje sobre o Rei Jesus, esse governo que está sobre o seu ombro, ele traz para nós o poder da vida eterna, de estar na eternidade com Ele e de viver com Ele. E Ele traz para nós também o reino aqui, algo nessa terra, que é justamente o que eu citei: cura, libertação, salvação, restauração. Este reino tem uma constituição que me dá direito de viver como herdeira de Cristo, como herdeira desse reino, co-herdeira desse reino, co-herdeira do Pai Celestial. Então o incenso é símbolo da dignidade real, da divindade de Jesus como Rei. Ele é o Rei Todo-Poderoso. Não há outro Rei como o Senhor Jesus. Este reino é poderoso. Você crê nisso? Eu creio. Você crê nisso? Creio. Amém. Incenso. O incenso, ele era usado no tabernáculo.
pelo sumo sacerdote. Depois nós vamos ver alguns versículos que falam do reinado de Jesus e de todas as outras partes importantes aqui do ouro, incenso e mirra. O Senhor Jesus, Ele é o sumo sacerdote. Este incenso, ele está relacionado à adoração. No tabernáculo, todo o incenso está relacionado à adoração. Toda adoração pertence ao Senhor Jesus. Ali o incenso estava sendo entregue como adoração. Jesus estava sendo ali honrado como rei, através do ouro, mas ele estava sendo honrado como um sumo sacerdote. E o seu reino é o reino de reis e sacerdote. Ele move poderosamente. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Ele é o único que pode entrar diante de Deus e interceder por nós e orar ali, interceder a sua oração, a sua intercessão, se colocar no nosso lugar e liberar para nós a sua palavra, a sua vitória, o seu livramento, o poder. O sacerdote que entrava no tabernáculo uma vez por ano para aspergir, espirrar o sangue do cordeiro na tampa da arca, no propiciatório, fazendo propiciação, encobrindo o pecado da humanidade, ali no caso da nação de Israel. Esse Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele que rompeu o véu e abriu do alto a baixo pelo poder da morte dele na cruz. Esse Jesus, ele entrou no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, ele também me dá esse direito de entrar no Santo dos Santos. E esse Jesus me apresenta diante do trono do Pai. Ele é o sacerdote, não encobrindo os nossos pecados, mas ele apaga os nossos pecados, lança no mar do esquecimento e nos dá a purificação dos pecados. É esse sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote e ele mesmo é o sacrifício. Ele mesmo nos dá essa graça. Ele mesmo nos apresenta diante do Pai. Ele mesmo se ofereceu por cada um de nós. E diante do Pai, ele intercede dia e noite. Ele é o nosso advogado fiel, como diz as Escrituras. Ele é o nosso advogado. Nós temos um advogado. Gratidão eterna, Jesus. Nós temos um advogado. E ele está apresentando cada um de nós. A mirra está relacionada a duas situações. Parte cosmética, né? Mas a mirra, ela é uma erva amarga. E ela está relacionada ao sepultamento. Então aquela criança, ela recebe mirra, ela recebe o ouro, rei, o incenso, sumo sacerdote, mas ela recebe a mirra, já preparando aquela criança para o sepultamento. Quando Jesus foi ungido por Maria 2 vezes, ele disse o que? Ela está me preparando para o meu sepultamento, para a minha morte. Então esse Jesus que estava ali, Yeshua, Salvador, nascido ali em Belém, ele nessa mirra estava indicando que ele ia passar um grande sofrimento. Veio como uma palavra profética sobre ele esses 3 presentes. Ele iria padecer, ele iria sofrer. E tudo isso nós encontramos nas Escrituras, que nós chamamos de Velho Testamento. Que não é correto, sabia? O correto é falar só Escrituras. Porque essa divisão, ela é humana, ela não veio da parte de Deus. Embora facilite bastante os livros, capítulos, versículos, mas essa divisão de velho e de novo é humana, ela não é
Ela não veio do Senhor no sentido, ó, faz assim, faz assim. Ela é humana, foi muito bom. Quem fez isso ajudou muita gente. Isaías 60, versículo 6. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos eles, desde Sabá, virão. Eles trarão ouro e incenso, irão proclamar os louvores do Senhor. Aleluia. Esse dia que esse menino, chamado Jesus, nasceu em Belém, não sabemos se foi 40 dias, 2 anos, lá no céu a gente descobre. Aqui foi profetizado que ele receberia isso. Foi profetizado que viria de Sabá. Vieram do Oriente. Os sábios. Como é que esses sábios ficaram sabendo de tudo isso? Porque eles estudavam. Provavelmente, eu já ouvi uma ministração assim, então eu vou falar provavelmente. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, Daniel era chamado de sábio. E lá ele estudava as escrituras, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Torá, que a gente chama de Pentateuco. Estudava. E ele ensinava-lhe os sábios. E passou de geração em geração, que viria um rei em Israel. E chegou estes sábios. Não sabemos quantos eram. Talvez 3, talvez mais que 3. Não sabemos. Quando a palavra de Deus é liberada para alguém, e esse alguém passa adiante, e depois passa adiante, e depois passa adiante, de geração em geração, a manifestação do sinal de Deus para que alguém viva aquilo que Deus liberou será poderoso. Nós aguardamos um outro sinal, o sinal da volta de Jesus, e nós observamos que os sinais estão se cumprindo ainda no dia de hoje. Vejam, algumas partes bastante significativas. Primeiro, a profecia acerca desse Salvador. Ele seria o descendente de Abraão. Ele seria descendente de Davi. Descendência, a linhagem de Davi. Cumpriu? Cumpriu. Isaías profetizou sobre ele. Abra Isaías 11:1. Sairá um ramo do tronco de Jessé, e o renovo se brotará das raízes dele. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o fará de rápido entendimento no temor do Senhor, e não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvido dos seus ouvidos. Porém, com a justiça julgará o pobre, e repreenderá com equidade e humildade da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios ele matará o perverso. Vejam que aqui Isaías profetiza acerca do Senhor Jesus. Jeremias também fala deste renovo. Abra comigo Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Existem muitas profecias, vou falar algumas, irmãos. Okay? Muita coisa. Jesus cumpriu cada uma delas. Jeremias 23:5 diz assim: eis que os dias vêm, diz o Senhor, e que eu levantarei para Davi um renovo justo, e um rei
reinará e prosperará e executará juízo e justiça na terra. Deus moveu aqui poderosamente. Nós vemos em Mateus e Lucas, na genealogia de Jesus, ele vindo de Abraão, ele vindo de Davi, essa descendência também. E também foi profetizado que ele seria descendente da mulher. Ele nasceu de Maria. E Maria também era descendente tanto de Abraão como de Davi. Não é verdade? José também era descendente. José criou Jesus e ele também era da mesma linhagem. Então veja algo extremamente importante. Quando Deus disse para a serpente que o descendente da mulher esmagaria a sua cabeça, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos que em Jesus se cumpre também essa profecia. A palavra de Deus mostra ainda algo mais interessante. Isaías 7, volta lá para Isaías 7, versículo 4. Não há explicação sobre algumas coisas, porque há necessidade de crer de todo o coração a respeito de Jesus. Diz-lhe, presta muita atenção e esteja quieto, não temas, nem esteja medroso pelos dois restos, acho que eu estou lendo errado, desculpa, aí 14, perdão, Isaías 7,14, estou vendo que não está batendo com o que eu quero, eu preciso falar. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Aleluia! Cumpriu-se. Por isso, aquele menino estava recebendo o ouro, o incenso e a mirra, porque estava cumprindo as escrituras na vida dele. Logo que ele nasce, logo na sua tenra idade, a palavra de Deus estava ali, sendo cumprida. Maria foi visitada pelo anjo Gabriel e disse, bem-aventurada, olha, você vai ter um filho, e você vai colocar o nome dele de Jesus. Esse menino foi marcado, ele veio com um propósito, ele veio com um selo, para cumprir a vontade do Pai. Jesus nasceu em... Onde Jesus nasceu? Onde Jesus nasceu? Tem certeza? Tem certeza que Jesus nasceu em Belém? Amém? Então abra comigo, Miqueias capítulo 5. Já achei Miqueias, hein? Mas tu, Belém Efratá, embora estejas pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que é governador de Israel, cujas saídas de ti têm sido desde os tempos antigos e desde a eternidade. Isso não é interessante? Desde a eternidade. Belém, Betlehem, casa do pão. Jesus nasce da casa do pão, como o pão vivo que desceu do céu. Você ouviu isso, pastora Dani ministrando quarta-feira? Interessante, né? Nazaré vem do termo Nazareth, que significa renovo. Glória a Deus. Jesus não é o rebento, o renovo de José? Amém? Amém, irmãos? Muito bem. Lembrando que Belém era a cidade de Davi também. Davi nasceu em Belém. Volta lá, Isaías. Vou citar só algumas, irmãos, porque é muita coisa. Glória a Deus. É muitas profecias cumpridas em Jesus. Obrigado, Jesus. Aqui dá muitas horas falando sobre isso. Glória a Deus. Isaías 9, versículo 9 também.
Isaías 9:9. Ok? Vamos lá. E todo o povo saberá, Efraim, habitante de Samaria, que diz no orgulho e firmeza de coração. Deixa eu ver um outro versículo que eu quero, acho que vai ter errado. Assentaria no jumentinho. Também cumpre-se a profecia quando ele entra montado no jumentinho. Tem todo o porquê que ele entrou no jumentinho, né? Nós sabemos disso, que o rei, quando vinha montado no cavalo branco, ele estava declarando guerra, mas quando ele vinha montado no jumentinho, ele estava declarando paz. Então tem tudo esse algo movido por símbolos, as coisas que Jesus fez. Tudo que foi falado dele, tudo que ele cumpriu, tudo tem um símbolo extremamente importante. Ele move poderosamente. A palavra também diz que ele viria do Egito. Como assim ele viria do Egito? Que ele viria do Egito. Deus mostra a José que Herodes queria matar as crianças. E ele fez, os meninos de 2 anos para baixo. E Deus disse a José: vai para o Egito. Foge para o Egito. E você vai encontrar isso em Oséias. Vamos lá. Oséias capítulo 11, versículo 1. Espero que eu não tenha marcado errado. Quando Israel era criança, eu o amei e chamei meu filho para fora do Egito. Então o Senhor trouxe Jesus também lá no Egito. Ele foi lá ficar livre até que o rei Herodes morresse. Essa é alguma das profecias. Não dá para falar tudo, irmãos. É muita coisa. Jesus cumpriu cada um. Até mesmo de ser morto no madeiro, existe a profecia. Se você observar lá no Salmo 22 fala isso. E Deuteronômio também fala: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Assim como Gálatas capítulo 3, versículo 13 também fala isso. Agora, eu quero, terminando aqui alguns versículos, abra comigo Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Diz assim a palavra do Pai: e ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O ouro foi entregue a um rei, não um rei qualquer, o Rei dos Reis. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Hebreus 8, 13. Aleluia. Desculpa, é o 8, 1, não é 13. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus, o ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor levantou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é ordenado para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse homem também tivesse alguma coisa que oferecer. Porque se ele estivesse na terra, não deveria ser sacerdote, visto que há sacerdotes que oferecem dons, segundo, aí vem descrevendo a parte do tabernáculo que não vamos dizer assim, não é relevante neste momento. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Então ele recebeu o incenso. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que ele é
também, volte um pouquinho aqui, capítulo 6, versículo 10 de Hebreus 6:10, assim: porque Deus não é injusto para que esqueça da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostraste, portanto, ministrastes aos santos e ainda os servis. Capítulo 5, versículo 6 diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. Jesus também é chamado sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não é um nome, Melquisedeque é um título. Melquisedeque, Tzedeque, rei da justiça. Esse é um título. Jesus é da linhagem dos reis, do rei da justiça. Ele é o rei da justiça. Em Hebreus capítulo 15, perdão, 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos encerrar aqui nesse versículo, nesses versículos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13. Diz assim: porque eu vos entreguei primeiramente que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras, que foi sepultado e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que Ele foi visto por Cefas, que é Pedro, e então pelos 12. Após isso, Ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem, alguns já se foram, foram para Cristo. Então nós vemos o ouro, rei dos reis, o incenso, o sumo sacerdote, a mirra, daquele que foi morto, mas ressuscitou. Aleluia! Esse é o nosso Jesus. Esse é a história rapidamente contada daquele menino que nasceu. Daquele menino que foi colocado numa manjedoura. Tá? Lembrando que não é como a gente vê hoje nos desenhos, as figuras, nos filmes, do presépio, que é bonito o presépio, né? Ele nasceu dentro de uma caverna, porque o aprisco era uma caverna. A manjedoura era feita de pedra, existe até hoje manjedouras lá, pedra escavada, para colocar água e comida para os animais. Ali ele foi colocado, ficou por um período ali. Mas esse Jesus passou por tudo o que nós vimos aqui e muito mais coisa que demanda-se estudos. Mas foi algo bem rápido, bem simples para dizer para você que esse Jesus, ele veio assim. Ele fez tudo isso, ele cumpriu tudo isso. Mas ele vai voltar. Glória a Deus! Então, quando uma pessoa fala assim, que Jesus nasça no seu coração, no meu entendimento, vamos dizer assim, não é uma frase correta. Porque daí nós vamos ver Jesus só como um menininho numa manjedoura. Nós precisamos ver Jesus como um rei sentado no trono. Aleluia! Verdade. E esse rei dos reis, ele voltará. Glória a Deus! Então nós vemos que ele foi presenteado ali no seu nascimento, seja que dia for. E hoje, qual o nosso presente para ele? Aleluia! O maior presente que nós podemos dar a Jesus é a nossa vida reta diante dele. Guardar a nossa alma, porque ele está voltando. Eu creio, sim. Talvez eu escuto isso há 31 anos.
E cada dia eu entendo que está mais próximo do que eu imagino. Guarde a tua alma. Guarde Jesus no seu coração. Ele não tem que nascer no seu coração. Ele tem que viver lá dentro. Tem que viver aqui dentro. Deixa Jesus ser o Senhor da sua vida. Porque Ele veio para um propósito e Ele cumpriu o propósito dele, salvar você. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Enquanto nós estamos na terra, guardamos a nossa salvação, nosso nome escrito no livro da vida. E anunciamos a outras pessoas que o Salvador veio e que o Salvador voltará. Amém? Amém. Você que está aí assistindo, seja na tua casa, onde você estiver, Jesus cumpriu tudo que foi falado acerca do Messias. Creia nisso também. Confesse Jesus como seu Salvador. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida. E saiba que Ele pode mudar totalmente a sua história. Ele recebeu o ouro, o incenso e a mirra. O que você pode oferecer a Ele hoje? Ofereça o seu coração, vai ser o melhor presente. Shalom, Deus abençoe.